Quem foi Oswaldo Aranha? Você já ouviu falar do Amistoso da Paz? Você sabia que temos um brasileiro como presidente de um dos maiores bancos internacionais no mundo? O que são políticas protecionistas? Essas e outras perguntas serão respondidas ao longo dessa aula. Falando em aula, o tema da nossa aula hoje é a participação do Brasil nos organismos internacionais. Aqui quem está falando é o professor Alex, esse é o Estação de Geografia. Sem mais enrolação, pega na mão e bora começar! A aula de hoje começa com esse senhor chamado Oswaldo Aranha. Não sei se vocês já ouviram falar. Ele foi um grande diplomata, chefe da delegação brasileira e um dos responsáveis pela criação do Estado de Israel em 1947 pela ONU. Sim, isso mesmo. Um brasileiro ele foi responsável pela criação de um país. Massa, né? Falando em ONU, como você bem sabe, a Organização das Nações Unidas hoje representa o principal organismo multilateral no planeta Terra. Ele concentra 193 países membros lá atrás. Tem a sua sede o Brasil hoje é o primeiro país a discursar na Assembleia Geral, que acontece todo ano, que é a principal reunião da ONU, seguido pelos Estados Unidos, que é o país sede, e o restante da galera depois. Legal, né? Podemos concluir nesse momento, já que o Brasil, historicamente, nas relações diplomáticas, é visto como um país pacífico, neutro e conciliador, principalmente nas práticas e resoluções que são estabelecidas dentro da ONU. Além disso, a gente pode destacar aí o Protocolo de Quioto, um acordo firmado entre os países para a redução dos gases do efeito estufa, no qual o Brasil ratificou. Além disso, nós temos a aprovação ou a não aprovação de conflitos internacionais, como foi o caso da invasão americana no Iraque. Enfim, galera, o Brasil pode ser sim considerado uma grande potência diplomática mundial. E essa grande potência foi consolidada graças ao Haiti, que vamos entender melhor agora. Antes de mais nada, a gente precisa localizar o Haiti. O Haiti é uma ilha que foi colonizada pelos franceses, que está localizada na América Central e tem como grande destaque o fato de ter sido o primeiro país a se tornar independente na América no ano de 1804. Só para você ter uma ideia, o Brasil só vai conquistar a sua independência em 1822. No entanto, no ano de 2004, o país passa por um golpe militar. O presidente da época, que era o Jean Bertrand Aristide, é deposto e se inicia aí um período muito triste na história daquele país, que grupos rivais vão começar a disputar o poder, ocasionando a morte de centenas de civis e principalmente ampliando e elevando aí os problemas estruturais do país, como a saúde, a educação e a acessibilidade, beleza? Nesse sentido, o Brasil, em 2004, envia quase 1.000 soldados para dar início à MINUSTAH, que tem um símbolo em azul aí que você está vendo. MINUSTAH, que significa Missão das Nações Unidas para a Estabilização do Haiti. Os soldados brasileiros eles conduziram os acordos de paz no país e que, inclusive, se você der um Google aí, organizamos um amistoso de futebol em Porto Príncipe, que é a capital do Haiti. E nesse dia o Brasil ganhou de 8-0. Oh, saudade de quando o Brasil ganhava de 8-0, hein? Enfim, como resultado da missão, o Brasil se tornou membro temporário no Conselho de Segurança da ONU, mas isso é tema para outra aula. Além das conquistas diplomáticas, vale ressaltar que nos anos 2000 o Brasil também vai se destacar no cenário econômico, é o que vamos ver a seguir. BRIC, você já ouviu falar do BRIC? Não? Tá de brinques, né? Ai, caramba, péssima essa piada. Aula, professor. Voltando. O BRICS, galerinha, é uma sigla que significa Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Basicamente, é um grupo formado por países em desenvolvimento que tiveram um elevado crescimento do PIB ao longo do início do século XXI. E na tentativa de rivalizar com os países desenvolvidos, nós ampliamos essas relações comerciais com estes países que você observa aí, e que, inclusive, na tentativa de aprofundar essas relações, criamos o New Development Bank, ou, no nosso português mais de boinha, o Novo Banco do Desenvolvimento com sede em Xangai. O atual presidente do banco é Marcos Troiju.
Firmeza, né? É um brasileiro. Só para não passar em branco, analisar o gráfico aí, você percebe que as relações entre Brasil e China estão cada vez mais intensas. Exemplo disso, você vai lá para 25 de março, lá só o céu e a terra que é de Deus, o resto é China. Além do novo Banco de Desenvolvimento, o Brasil recorre a outros bancos. É verdade. Vamos ver. Dois bancos basicamente vão estruturar as relações econômicas entre os países no planeta Terra. É o FMI e o Banco Mundial. Mas a questão é, para que isso? Esses bancos, pessoal, basicamente eles surgiram num contexto de Segunda Guerra Mundial, no qual os países buscavam recursos para a reconstrução econômica através de empréstimos baseados em credores e devedores, ou seja, quem tem grana para emprestar e quem precisa dessa grana. Com sede nos Estados Unidos, atualmente, a principal diferença entre o FMI e o Banco Mundial é que o primeiro vai se preocupar em ajudar os países com problemas financeiros graves, como foi o caso da Espanha e da Grécia em 2012, que deu ruim lá, e o segundo vai se preocupar em ajudas humanitárias, estruturais ou projetos ambientais, como é o caso do metrô de São Paulo, essa nova linha aí que recebeu uma graninha do banco. Sabe qual é essa graninha? Coisinha leve, 1,2 bilhões de dólares. Aí você fala assim: ah, professor, da hora, né? É, mais ou menos. Porque não é doação, né? É empréstimo. E, sendo empréstimo, o Brasil vai ter que pagar. E como você percebe no gráfico, a situação da dívida brasileira é preocupante. A gente é tipo o seu Madruga: devo, não nego e pago quando puder. Mas se no banco a gente tá mal, temos um bloco econômico para chamar de nosso. Estamos falando do Mercosul. Bora lá entender melhor. Com esse nome imensamente criativo, o Mercosul, ou Mercado Comum do Sul, é um bloco econômico formado pelo Brasil, que lidera ao lado de Argentina, Paraguai, Uruguai e Venezuela. Atualmente, a Bolívia está em vias de entrada e a Venezuela foi suspensa por conta de políticas do Nicolás Maduro, presidente, que aí já é outra aula. Bom, o Mercosul é de boa, né, galerinha? Ele foi criado em 91 e a ideia era promover aí a livre circulação de pessoas, mercadorias, serviços e igualar as tarifas alfandegárias para os países de fora do bloco. Como assim, pro? Basicamente, estabelecer uma tarifa externa comum entre os países membros. No caso, os países membros do Mercosul, que vão igualar os seus impostos e tributos para o comércio internacional. Ou seja, traduzindo para o nosso português, a gente vai eliminar as diferenças e vai aumentar a cooperação entre os países membros. Hoje a sede do Mercosul está localizada em Montevidéu, no Uruguai. Bonito, né? E para fechar a nossa aula, vamos falar do último organismo internacional que o Brasil tem destaque, que é a OMC. Vamos lá. OMC, ou para os íntimos, Organização Mundial do Comércio, é uma entidade que tem a sua sede em Genebra, na Suíça. Ela foi criada em 95, atualmente tem 164 países membros e tem por objetivo regular as relações comerciais entre os países membros, certo? Basicamente é exportação e importação. De boa, né? Fácil de entender, só que não. Por quê? Basicamente, o objetivo da OMC é amenizar as tretas entre os países. Que treta? Bom, as tretas relacionadas às políticas protecionistas. Que é isso, professor? O que seriam essas tarifas, ou melhor, políticas protecionistas? Um país, para preservar a sua economia, galerinha, muitas vezes dificulta a entrada de produtos estrangeiros, colocando impostos lá na estratosfera. E muitas vezes isso é ilegal e imoral. Tipo, o Brasil quer vender para os Estados Unidos laranja, só que os Estados Unidos vai lá e coloca 100% de imposto na laranja brasileira. Aí que eu te pergunto, compensa para o consumidor americano comprar essa laranja brasileira com 100% de taxação? É claro que não. Aí o Brasil vai lá na OMC, elabora um documento e recorre para reaver a tarifa. Caso seja ilegal, os Estados Unidos têm que acatar. Interessante, né? Nesse gráfico podemos perceber as diversas barreiras criadas que o Brasil tem que lidar na OMC, bem como os países que rivalizam com a gente no mercado. Tenso, né? Bom, é isso, galerinha. Uma aula curta, espero que vocês tenham gostado dessa aula sobre a participação do Brasil nos organismos internacionais. Gostou? Curte, compartilha, deixa um like, se inscreve no canal e é isso aí. Um abraço, saudações geográficas e fui!